Hello, students! How are you? Aqui é a Teacher Max. Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham tido um ótimo feriado. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa aulinha de inglês a partir aí da página 61. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de advérbios de frequência, pessoal. Adverbs of frequency. O que é um advérbio de frequência? É uma palavra que representa a quantidade, tá? Ou a duração ou a frequência de uma determinada atividade que você faça de repente. Palavrinhas como sempre, nunca, às vezes, raramente, são advérbios de frequência. E nós temos aqui uma escalinha. Como funciona o nosso advérbio de frequência? Nós temos a escalinha de 100% para 0%. Ou seja, quando nós temos a escala de 100%, a parte do 100%, nós queremos dizer que sempre nós fazemos aquela determinada ação. Quando nós temos o 70%, é que quase sempre nós fazemos aquela determinada ação. Quando nós temos 60%, é que frequentemente aquela ação ocorre. Quando nós já vamos para 40%, é que às vezes aquela determinada ação ocorre. E quando nós chegamos no 0%, é que nunca aquela ação ocorre. Então nós temos palavrinhas aqui como always, que significa sempre, usually, que significa quase sempre ou geralmente. Nós temos often, que significa frequentemente, sometimes, que significa às vezes, e never, que significa nunca. Então, nós temos aqui alguns exemplos nas frases. You never sleep. O que eu quero dizer nessa frase? Você nunca dorme. Então, eu tenho a pessoa, ela vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem um advérbio de frequência, no caso aqui é never, nunca. E depois o verbo, ou seja, a ação. Então, no caso aqui é dormir. Então, você nunca dorme. É isso que ele quer dizer. No exemplo B, you are always hungry. O que eu quero dizer aqui, né? Que você está sempre com fome. No caso aqui nós temos a pessoa, o verbo auxiliar, porque aqui é verbo to be, por isso que nós precisamos do are, né? Você está. Então, por isso que o verbo to be vem em segundo lugar. Toda vez que nós estivermos falando do verbo to be, que é am, is e are, o advérbio de frequência, ele sempre vai vir em terceiro, diferente da frase de cima, tá? Então, aqui, ó, you are always hungry. Você está sempre com fome. Hungry é faminto, com fome, né? E por último aqui, they are always smiling. Eles estão sempre sorrindo. Então, nós temos novamente pessoa, verbo auxiliar, né? Ali no caso é o verbo to be. Eles estão. Sempre é o meu advérbio ali de frequência. E smiling, sorrindo, é a minha ação, é o meu verbo. Ok? Nós temos aqui outros exemplos mais abaixo, na página 61. I always play soccer on Monday. Eu sempre jogo futebol na segunda-feira. He never goes to bed early. Ele nunca vai para a cama cedo. We usually have lunch at a restaurant. Nós geralmente, né, almoçamos num restaurante, ou quase sempre almoçamos num restaurante. They often talk too much. Eles frequentemente falam muito. She sometimes wakes up late. Então, ela às vezes acorda tarde. Então, esses são os exemplos que estão aqui. Então, repassando: always, sempre; usually, quase sempre ou geralmente; often, frequentemente; sometimes, às vezes; e never, nunca. Aqui na página 62, diante de tudo que nós vimos agora, nós já vamos começar com o exercício 6, onde ele pede aqui que nós reescrevamos as sentenças usando o advérbio de frequência entre parênteses. O que nós vamos fazer? Nós temos o advérbio de frequência entre parênteses ali, como vocês viram, são as palavrinhas que a teacher ensinou para vocês. Nós vamos encaixá-las no lugar certo da frase. Então, a gente vai reescrever a frase, ou seja, nós vamos escrever novamente a frase
adicionando o advérbio de frequência. Então, na página anterior, a teacher mostrou o local exato onde vai ali os advérbios de frequência. Lembra que a teacher explicou a ordem? Pessoa, né? Advérbio de frequência e verbo. Quando nós falamos de verbo to be, geralmente quando tem am, is e are na frase, o advérbio de frequência vem em terceiro lugar. Então, é isso que nós vamos fazer na frase. Não se preocupem caso vocês tenham alguma dificuldade para fazer, tá bom? Na próxima semana também a teacher vai estar passando a correção para vocês. E no exercício 7, nós temos aqui um schedule. O que é um schedule? É um horário, tá? É um cronograma. Então, nós estamos falando aqui dos dias da semana. São exercícios bem parecidos que nós já fazíamos em sala de aula. Nós já fizemos muitos exercícios desses juntos, né? Onde nós temos ali as ações, os dias da semana. E aonde tem o X é a frequência com que a pessoa faz aquela ação na semana. Então, por exemplo, nós temos watch TV. O que é watch TV? Assistir televisão. Então, nós sabemos aqui que a nossa personagem, a Mônica, olha só, em todos os dias da semana ela assiste ali, né, a televisão. Então, qual seria o advérbio de frequência correspondente aí a algo que a pessoa sempre faz, né? Nós temos study ali, estudar. Read, que é ler. Play video games, jogar videogames. Então, os X mostram a frequência daquela ação. Aqui na parte B, que é onde nós temos os espacinhos em brancos, nós vamos colocar o advérbio de frequência de acordo com a ação. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, I go home and take a shower in the evening. I, tananã, watch TV. Então, ela já está nos falando ali a frequência, né? Que ela assiste televisão. Vamos olhar aqui no quadro acima. Opa, eu vi que tem aqui todos os espaços preenchidos. Então, está relacionado ao advérbio de frequência always, que é sempre. Então, nós vamos escrever a palavrinha always ali. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos olhar qual é a ação da frase, ver a mesma ação aqui no nosso schedule, que é o nosso cronograma, e ver qual é a palavrinha do advérbio de frequência melhor se encaixa ali, de acordo com a ação que essa nossa personagem faz. Aqui na nossa página 62, pessoal, é isso que nós vamos fazer, tá? Agora, na página 63, olha como vai funcionar os nossos exercícios. Nós temos o exercício 8 e 9. No exercício 8, nós temos aqui também, pessoal, entre parênteses, certo? O advérbio de frequência, ou seja, os porcentos do advérbio de frequência. Lembra que a teacher falou que os advérbios de frequência são como uma escala, né? Então, 100%, always, e aí nós vamos diminuindo até chegar no zero, que é o never, que é o nunca. Então, ali no parênteses, ele já está te dando praticamente a resposta. Qual é o advérbio de frequência que você vai utilizar na sentença? Só que não é só o advérbio de frequência. Nós vamos adicionar o advérbio de frequência mais o verbinho que está ali do lado. Então, por exemplo, a teacher vai fazer a primeira com vocês. I, tananã, candies. Gente, o que é candies? Doces. Então, o que ele quer dizer aqui, né? De acordo ali com o que está entre parênteses, 0%. Então, ele está falando que ele nunca faz essa coisa. Então, nós já vamos colocar a palavrinha never ali. I never. E aí, nós vamos adicionar a palavrinha que está ali do lado depois do advérbio de frequência. I never eat candies. Aí, para formar a frase toda, eu nunca como doces. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos olhar os porcento, ver qual é o advérbio de frequência e adicionar o verbo que está ali do lado, a ação que está do lado. E no exercício 9, é o último exercício que vocês vão fazer. Vocês vão desembaralhar as sentenças. Então, nós temos frases aqui. Nós vamos usar essa mesma frase, certo? No lugar correto. Então, nós vamos ver aqui qual é a ordem correta, de acordo com os exercícios e exemplos que a teacher passou para vocês agora, anteriormente. E nós vamos colocar aí o que vem primeiro? Pessoa, depois vem advérbio de frequência, depois vem o verbo e o complemento. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos desembaralhar as frases. Elas estão ali todas misturadas e nós vamos colocar na ordem correta.
Ok, people? Então por hoje é só. Nós vamos fazer os exercícios de advérbios de frequência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar para a Teacher no Class App. Na semana que vem, a Teacher enviará os arquivos com as correções, tá certo? E aí nós vamos trabalhando aí ao longo das aulas com o advérbio de frequência para vocês gravarem cada vez mais aí esses elementos, ok? Bye bye, babies. Have a nice weekend. Tenha um ótimo final de semana.